Vamos para mais um podcast da Esgorge. Eu sou Carolina Mocarzel, ginecologista e obstetra, médica do Hospital Federal Servidores do Estado. E hoje o assunto é falar sobre anestesia em obstetrícia, mas uma conversa que vai ser mais direcionada para as particularidades da anestesia no parto vaginal. E para falar desse assunto, nada como dois anestesistas que fazem muita anestesia em obstetrícia. E aí? Oh, bom, é, Oi, eu sou Patrícia Montenegro, anestesista. Trabalho basicamente com anestesia obstétrica hoje em dia e cada vez mais atuando no parto vaginal, né? A gente tem visto um número maior de partos vaginais e a procura das pacientes por isso. E hoje em dia, meu trabalho diário é em parto vaginal. Eu sou Daniel Queiroz, eu sou também anestesista do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Eu sou diretor científico da SAERJ e ex-presidente do Comitê de Anestesia Obstétrica da SBA. É muito importante a gente discutir esse tema e eu fico muito feliz de ver a participação do anestesista nesse debate também. Então, vou pegar teu gancho da participação do anestesista nesse debate. Qual é a visão de vocês da mudança do papel do anestesista, que está acostumado a pacientes dormindo, pacientes que de alguma forma têm um grau de interação menor, e esse olhar da humanização também na assistência do anestesista num trabalho de parto? A questão da humanização, ela é muito importante e interessante, e ela é uma questão recente das últimas décadas, em que você começa a transferir o papel de protagonista do ambiente do parto, do médico, do obstetra em si, para a paciente, para aquele momento único e especial para ela. E para a gente, anestesista, cabe um papel que às vezes é difícil e é uma penumbra que a gente ainda não tem muitas respostas para tudo, e depende também de uma individualização, que são os limiares da segurança e como manter uma humanização, um processo humanizado, mantendo uma questão de segurança. O primeiro ponto que eu acho que a gente, médico, no geral, entender é que o protagonista do trabalho de parto mudou nessas décadas do médico em si para a paciente e para os seus familiares. Ou seja, aquele é um momento único para a mulher, aquela é uma questão em que a gente pode abolir com segurança algumas práticas que eram práticas de rotina, que não precisam ser, que eram práticas adotadas num ambiente de centro cirúrgico, que não precisam ser adotadas num trabalho de parto. E isso já começa quando a gente pensa que o trabalho de parto, que o centro cirúrgico é um ambiente completamente hostil para uma grávida em trabalho de parto, por exemplo, como é o centro cirúrgico de uma cesárea ou de qualquer outra cirurgia que a gente anestesista participe, e para um ambiente que seja mais humano. E aí eu acho interessante porque eu me lembro de uma dúvida que sempre surge, que é do trabalho de parto, por exemplo, em casa. Eu não vou entrar nesse debate, que esse debate, se a gente quiser, a gente até entra, mas é um debate maior e mais longo. Mas eu sempre penso o seguinte: na verdade, o que a gente tenta fazer é transportar um ambiente que seja humano, que pareça um ambiente, não vou falar um ambiente de casa, mas um ambiente que pareça um ambiente mais que seja mais, como é que eu vou falar? Confortável, é. Amistoso, né? Amistoso, confortável, amistoso para a gestante, para os seus familiares, para um ambiente em que a gente tenha segurança. Sim. O papel do anestesista ao longo dos anos em todas as cirurgias, independente da obstetrícia, ele mudou muito, né? A gente está mais ativo, a gente participa muito mais do pré, do pós, e não podia ser diferente na obstetrícia. Então, a gente percebe que no trabalho de parto, a gente tem um fator, a gente virou também um personagem importante. Por quê? Porque hoje em dia a gente viu que ao longo do tempo a gente diminuiu muito a morbidade e mortalidade dos procedimentos com essa participação, né? Então, você, tanto na parte de sangramento, né? Então, hoje a gente tem um olhar, a gente está presente ali, a gente está percebendo o que está acontecendo. Então, eu acho que a participação ativa desse médico anestesiologista ali, junto dos obstetras, do pediatra, porque a gente está tratando de um binômio. Então, essa participação foi muito importante. E lembrando dessa parte que você falou do ambiente,
que, assim, faz parte. Você estar com pessoas, você ter uma luz baixa, tudo isso faz parte do processo até mesmo de técnicas não farmacológicas de analgesia, né? Então, assim, o banho quente, tudo isso foi mudando ao longo do tempo, as maternidades tentando se adequar a isso. Então, hoje em dia, a gente tem banheira. Então, a gente tem algumas mudanças importantes para a gente traçar esse caminho para a humanização. Que eu acho que... Fala, Carol. Não, eu acho que juntando o que vocês estão falando, é aquela ideia de que o anestesista, ele não é mais aquela pessoa que chega, faz uma analgesia de parto e espera lá fora, né? Ele é a pessoa que recebe o paciente junto com a equipe, quando não é, dependendo da logística, é uma das primeiras pessoas para chegar, e por que não aquela pessoa que vai estar acolhendo a paciente, oferecendo um banho quente, oferecendo os métodos não farmacológicos, quer dizer, uma especialidade que é eminentemente farmacológica, participando dessa assistência também nesse movimento do acolhimento da paciente, que é uma recomendação importantíssima, né, de Organização Mundial de Saúde, Manual de Experiência Positiva de Parto. Vê o que você quer falar, que depois eu já vou começar com uma pergunta disso. Tá. Não, o que eu ia falar é o seguinte, é que às vezes a gestante e até às vezes até outros membros ali da equipe pensam ou avaliam a anestesia como um fator que pode aumentar a incidência de cesárea, ou pode retardar o trabalho de parto. E, de certa maneira, o que a gente vê é o contrário. A analgesia de parto ela diminui a incidência de cesárea no sentido de poder permitir que a paciente fique confortável e que ela tenha um trabalho de parto com um conforto tal que ela não tenha uma exigência de fazer uma cesárea por dor intratável, por exemplo. E lembrar que quando a gente pensa em parto, a mulher, sim, ela pode ter a escolha de não fazer analgesia de parto, mas não ter um anestesista não é uma escolha negociável, porque o papel do anestesista não está só na analgesia de parto, é garantir a segurança num sangramento a mais, uma retenção placentária. Então, parto, eu gosto muito da analogia que é uma viagem que a gente tem a passagem de ida e a chegada a gente entende que é uma chegada em segurança, mas eu não sei se tem turbulência nesse voo. Então, ter uma equipe alinhada para promover todo o processo de segurança é importante. Você já passou a bola da questão de que a analgesia não aumenta a taxa de cesárea, mas vamos pensar assim, indicação de analgesia. Tem muito aquele mito, né? Eu ouço muitas vezes pacientes me perguntando, não, eu só posso fazer analgesia se tiver muito avançado o trabalho de parto. E qual é o momento que uma analgesia de parto ela pode ser oferecida? Deixa eu só te falar uma coisa antes que você falou que eu acho relevante, que é o seguinte, a mulher tem o direito de escolher se ela quer ou não quer analgesia. O que eu acho fundamental é a gente conseguir alinhar a expectativa da paciente com a realidade do que é possível. Quantas pacientes optam no primeiro momento por não ter, até viver a dor na real e mudam de ideia, sem dúvida, né? E assim, isso me lembra tem um estudo até que mostra que é o seguinte, que a satisfação do trabalho de parto ela não está diretamente relacionada com a abolição da dor. Ela está diretamente relacionada com o que a paciente espera que ela tenha. Ou seja, se for uma paciente que seja bem preparada, que entenda o trabalho de parto e que por vontade própria, ela queira sentir dor, ou esteja preparada, ou queira ter a opção de começar assim, depois mudar o rumo, se for o caso, ou como quer que seja, ok, isso é possível. Que é uma coisa que para a gente anestesista, né, Patrícia, às vezes é difícil você aceitar assim, caramba, aquela paciente está sentindo uma dor, eu quero abolir, zerar aquilo. E aí, isso também me remete a um outro estudo qualitativo que viu o seguinte, que a maioria das insatisfações com a analgesia de parto, elas se dão por má comunicação, ou seja, estava tudo bem, de repente minha perna começou a ficar dormente, eu comecei a sentir alguma coisa meio enjoada, uma coisa que eu achei que eu não fosse sentir. Ou seja, aquela paciente ela não queria analgesia daquela maneira, ela não queria analgesia, a gente fez por achar que era o melhor para ela. Ou não foi explicado a ela que pode ser que ela fique por um tempo com uma perna dormente, ou se ela fizer uma hipotensão, ela vai ser corrigida, porque isso pode fazer parte do processo. E eu acho uma outra coisa importante falar, Queiroz, é o que a analgesia é escolha da paciente, salvo em alguns casos. Então, pacientes que têm comorbidades, né, a gente às vezes tem que fazer uma analgesia mais precoce, a gente não contraindica o parto vaginal, mas a gente tem que fazer uma analgesia mais precoce numa pré-eclâmpsia,
eclâmpsia para evitar aquele aumento da pressão arterial, em pacientes que têm alteração pulmonar, que vão fazer uma hiperventilação, né, cardiopatia. Então, assim, existe a escolha da paciente quando respaldado da parte médica, né? Porque eu não quero ter analgesia, mas você, no seu caso, o ideal é que a gente faça analgesia para diminuição de liberação de catecolaminas, né? Que pode ter uma série de intercorrências por conta disso. E aí, quando é que a gente faz analgesia? Você quer falar, Patrícia, ou eu falo? Bom, há muito... Posso comentar, depois você complementa, se for... Antigamente, né, eu peguei essa época e hoje em dia a gente ainda vê pessoas que falam isso, que você só poderia fazer analgesia a partir de 5, 6 centímetros, que seria na fase ativa do trabalho de parto. Né? Isso já foi demonstrado que não tem evidência, né, que você pode fazer analgesia desde que a paciente peça analgesia e desde que você esteja num trabalho de parto com contração, né? Porque aquelas pacientes que ficam em pródromos em casa, não tem como chegar lá e a gente fazer analgesia. O que os estudos mostram é que, às vezes, pacientes que têm dores mais precoces, né, que tem aquele desespero mais precoce, está relacionado a causas que podem levar à cesariana, não pela analgesia precoce, macrosomia fetal, postura do feto dentro do útero em posições piores para o nascimento. Então, isso pode levar à cesariana, mas não por conta da analgesia. Né? Então, assim, hoje em dia, a gente tem que voltar a esse assunto várias vezes, porque tem muitas pacientes que ainda perguntam isso. Eu não posso tomar analgesia, eu quero analgesia, mas eu não posso tomar analgesia ainda. Não existe isso. Isso é um viés de seleção que se tinha, que causou essa dúvida. Porque existia uma ideia assim, se eu fizer uma analgesia com 3, 4 centímetros de dilatação, eu vou aumentar o risco de cesárea. E tinha estudo que mostrava isso, que pacientes que tinham analgesia precoce tinham maior risco de cesárea. Mas aí que entra essa questão do viés de seleção, que é o seguinte: essas pacientes que requerem uma analgesia mais precoce, foi como a Patrícia falou, são pacientes que têm algum critério para um parto distóxico, por exemplo, uma macrosomia, alguma coisa assim. E quando você vê estudos porque você não vai conseguir randomizar os pacientes assim, mas o que você consegue eram estudos administrativos. Por exemplo, tinha um hospital em que, por uma ordem burocrática ou administrativa, alguma mudança qualquer na regra do hospital, você começou a fazer analgesia a partir do ano X, e antes você não tinha. Aí você faz uma análise retrospectiva e você vê que você não aumentou a incidência de cesárea ao implementar a analgesia de parto, e a única mudança que teve foi administrativa, e que o momento de indução da analgesia não mudou também a incidência ou não de cesárea. Então, na verdade, assim, a recomendação atual, sendo para ser direto, da analgesia de parto é quando ela tiver em trabalho de parto ativo e ela desejar. Se ela desejar uma analgesia com 3 centímetros, por exemplo, ok, você pode começar a analgesia. Você pode mudar a técnica, é uma questão técnica nossa anestésica. Se você vai fazer um duplo bloqueio, se vai usar opioide, ou como é que você vai começar, é uma outra questão. Mas você começa quando ela deseja. Se ela deseja analgesia só com 6, 7 centímetros, ok, você começa nessa parte. Mas quem comanda, digamos assim, primariamente a indicação da analgesia é a mãe, e independente do período de dilatação. E aí vamos pensar, então, indicada a analgesia, seja por uma questão materna ou por uma solicitação da paciente. Aqui eu acho que é bacana até, né, tá diferente para 2 anestesistas, porque provavelmente haverá, assim, particularidades da prática de cada um de vocês. Mas hack-peri, peridural, depois vocês podem seguir, assim, e opioide. Vamos seguir um pouco até na parte farmacológica desse assunto? Sim. Bom, eu acho que a primeira coisa, a técnica de escolha tem a ver com a experiência do anestesista, né? Então, isso é um ponto importante. Tem pessoas que, né, a gente conversa, faço só peridural, faço bloqueio combinado. A minha técnica de escolha é bloqueio combinado, preferencialmente usando o kit hack-peri. Ao mesmo tempo, na vivência clínica, né, às vezes a gente chega com uma paciente que ela quer analgesia
só que ela não consegue ficar parada. Então, assim, eu atualmente eu utilizo como escolha, naquele momento, fazer uma hack e depois dela calma, né? Porque às vezes vem a contração, ela se joga para trás e a gente quer excluir o risco de uma perfuração com uma agulha de catéter de peridural. Então, a minha técnica atualmente, mesmo que seja meia hora depois, eu sento a paciente e passo aquele catéter peridural. Então, a minha técnica de escolha é bloqueio combinado, né? Eu acho que a hack, anestesia simples, a gente acaba utilizando só em pacientes que já chegam naquele período mais avançado ou em pacientes que já têm partos normais anteriores, que a gente sabe que aquela evolução vai ser mais rápida, mas mesmo assim eu ainda opto pelo combinado. Não, achei ótimo uma coisa que você falou, Patrícia, que é aquela história que não está no livro, mas é o que eu faço também, que é o seguinte, eu prefiro também a técnica hack-peri combinada, mas sabendo que uma peridural isolada, ela está bem indicada, tem gente que prefere, faz e ok. A diferença que vai ter, basicamente, é que a hack anestesia vai ter um efeito mais rápido, e por ter um efeito mais rápido, principalmente se a paciente estiver com muita dor, ela vai abolir aquela dor mais rápido. Talvez se ela tiver com uma dor muito leve ou no estágio inicial, e você fizer só a peridural, funcionasse também. Mesmo assim, eu prefiro uma hack-peri para fazer aí um outro dado que eu acho que não vale entrar, é muito técnico, mas para fazer o orifício subaracnoide para penetração de anestésico, até para já pensando no período ativo do segundo estágio, do período sacral. Mas esse é outro detalhe. O que importa é que você pode fazer a analgesia com segurança, como combinada, hack-peri e a peri também. E a hack anestesia só em situações, como você falou, bem especial. Eu, particularmente, detesto fazer só a hack anestesia, porque eu acho que é uma análise retrospectiva. Se for como você falou, aquele período está no período expulsivo, ela já teve vários partos, talvez só a hack anestesia seja suficiente. Uhum. E eu te entendo muito nisso. Mas o que eu sempre penso, assim, no outro lado também, que é o seguinte: e se aquilo evoluir mal? Se eu tiver um cateter peridural ali, eu consigo converter para uma cesárea mais rápida também. Mas eu entendo. Então, ou seja, a hack como uma técnica de exceção e a hack peri e peri como uma técnica de escolha. De escolha. Você comentou alguma outra coisa também, Patrícia, que eu achei legal. Eu agora já não peguei no início de qual... A gente vai falando e vai... Então, olha só. Por exemplo, vamos falar de vida real? É muito nítido o anestesista que tem, na prática dele, focada para analgesia de parto, e o anestesista que está ali num plantão, e onde faz-se de tudo um pouco, e foi chamado para uma analgesia. O que é o ponto diferencial, por exemplo, numa analgesia de parto que permite essa mulher caminhar depois, manter toda essa mobilidade? Assim, tem diferença, né, na execução, nas drogas que vocês usam? Vamos falar um pouco disso, porque é nítido. Para nós, obstetras, o público que vai ouvir esse podcast vai ser basicamente obstetras, e certamente quem está ouvindo vai ver a diferença na mudança de um anestesista numa analgesia de parto. Na cesariana, nem tanto, mas a analgesia de parto requer estar mais habituado a isso para que ela permita essa mobilidade. Eu vou te falar o seguinte: na cesariana talvez não perceba tanto, mas vai fazer diferença. Da hipotensão, sem dúvida. Mas tá bom, mas voltando para a analgesia de parto, eu queria falar uma coisa que a Patrícia falou que eu acho ótimo, que é de quem faz mesmo o trabalho de parto, que não é o que está no livro, assim, que é o seguinte: você encontra uma gestante se debatendo em dor, urrando em dor, e você fala assim: eu vou fazer uma hack-peri. E a peridural é uma agulha mais grossa, é uma técnica mais difícil, mais delicada, e tudo que você não quer, como a Patrícia falou, é perfuração peridural. A técnica, se você for no livro, não, vou fazer a hack-peri. Mas essa ideia que a Patrícia falou, que é o que eu faço também, especialmente se eu não tiver um kit para fazer uma punção e tiver que fazer 2 punções, é a mesma coisa, fazer uma hack anestesia, acalmar, porque aí eu vou ter 15, 20 minutos, sei lá, com o tempo, 5 minutos até, para a grávida poder ter um alívio da dor e conseguir ficar mais tranquila, mais parada, e eu conseguir passar o meu catéter com segurança. Uma paciente mais colaborativa, né? Mais colaborativa. E às vezes você não vai conseguir isso quando ela está urrando ou quicando de dor. E eu acho que já entra até no que a Carol falou, a pessoa que vai ler no livro, né, que não está habituada a fazer. Ela fala, não, tem que fazer bloqueio combinado,
porque eu sei que isso aí tem chance de virar cesárea, porque o obstetra falou para ela num plantão, e aí ela pode acabar tentando fazer e perfurar. Né? Ao longo desses anos fazendo obstetrícia, assim, eu mudei a minha técnica, isso é óbvio, né? Porque você vai, acho que em todas as especialidades que a gente atua, você vai pegando experiência naquela área cirúrgica e você vai mudando. Então, eu acho que a diferença está no volume de anestésico local, no tipo de anestésico, no posicionamento do catéter peridural. Isso eu mudei muito também, porque quando você faz uma peridural na vida, você não presta muita atenção em quanto você entrou de agulha, quanto você entrou de catéter. E hoje em dia eu presto muita atenção nisso, porque eu quero que no período expulsivo ela tenha um conforto. Então, acho que é basicamente isso. Como é que você faz, Patrícia, de volume? Você falou, volume e concentrações. Porque eu acho que foi um grande divisor de água na anestesia, você permitir ou descobrir que você pode usar concentrações diluídas de anestésico local que possa permitir que ela adote posições e deambule, alguma coisa assim. Mas como é que você faz na sua prática isso? Então, na verdade, isso volta também para aquele assunto de parto instrumentalizado, né? Então, assim, antigamente, quando se falava do aumento de cesariana, do aumento de parto instrumental, por quê? Porque a concentração de anestésico que eles utilizavam eram concentrações maiores. E hoje dava um bloqueio motor maior que atrapalha, né, a descida do feto, a rotação, características obstétricas. Eu uso uma coisa que eu já procurei muitas vezes nos livros e não aparece. Na RAC eu uso a isobárica. Né? Assim, a maioria dos trabalhos é sobre o uso da marcaína pesada na RAC, mas eu uso a isobárica associada ao opioide, né? Fentanil ou sulfentanil. Uma dose também de 2,5 de isobárica. Eu acho que a instalação é mais lenta. O que acontece diferente é que, às vezes, na pesada, né? Você não fica com aquele nível um pouco mais alto. Então, a paciente melhora, às vezes, a dor ali no períneo, mas aquela contração mais acima, ela ainda percebe. Apesar de ter um início de ação um pouquinho mais lento que a pesada. E passa o catéter. Geralmente, eu espero ali uns 10 minutos para ver se a paciente está confortável. E ela não estando confortável, eu injeto ali na aropinha 0,2, mas pouca dose, 3 ml, para aquele bloqueio subir um pouquinho, mesmo usando ainda a isobárica, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu também já tive muito essa dúvida de hiperbárica. Para explicar para quem não entendeu o que a gente está falando em si, é porque o anestésico ele pode ser isobárico ou hiperbárico. O hiperbárico ele tende a ter uma deposição gravitacional, ou seja, se eu deixar o paciente em uma posição sentada, ele tende a se depositar em raízes mais baixas. Se eu deixar ela de lado, ele tende a se depositar no lado que está mais para baixo. Isso é algo que tem muita relevância, por exemplo, numa cirurgia ortopédica, em que eu quero bloquear um membro inferior direito. Aí eu uso um anestésico hiperbárico e deixo em decúbito lateral direito com o lado direito para baixo, por exemplo. Numa analgesia de parto, eu não quero um bloqueio seletivo para algum lugar. E aí sempre ficou, eu também tinha essa dúvida, eu vou usar o hiperbárico, isobárico, e o residente também tinha essa dúvida. Vou te falar a conclusão que eu tirei, ao ver que você não tem uma definição clara, assim, de livro, de literatura, de falar assim, tem que ser isso ou aquilo. Bom, a conclusão que eu tiro é o seguinte, como a gente usa uma dose baixa de anestésico, talvez a diferença não seja tão grande. Mas eu prefiro a isobárica exatamente para não correr o risco de eu deixar a paciente por algum motivo, por exemplo, dificuldade da passagem do catéter peridural e deixar ela por algum motivo muito tempo numa posição e se depositar mais numa perna do que na outra. Sim. Então, também prefiro a isobárica. E só para a gente ter uma quantificação de dose, a gente está falando, a Patrícia falou em 2 miligramas, não é? Sim. Isobárica é o que eu uso também, 2 miligramas. Mas você pode usar 2,5 miligramas. Para a gente ter uma quantificação de dose, por uma cirurgia ortopédica, já que foi o exemplo que eu dei, a gente usa 12 miligramas, por exemplo. Então, a gente vê que a gente está usando uma dose muito menor de anestésico. Sim. E essa dose de anestésico que a gente usa
Tanto é que eu aspiro numa Seringa de insulina. Seringa de insulina. Sim. Porque é uma quantidade muito pequena. Numa cirurgia comum, você aspira numa seringa de 3 ou de 5 ml. A gente está aspirando numa de 1 ml. Para você quantificar melhor e para não ter um erro de injeção. Isso é uma das maneiras de você não ter o bloqueio motor. Sim. Não é? E eu faço a mesma coisa. E eu prefiro usar o opioide junto, porque o opioide junto você começa a ter, você permite melhorar a qualidade da analgesia. Você permite que a paciente tenha menos dor com menos bloqueio motor também. Então, eu faço a mesma coisa. A gente passa o catéter, faz o bloqueio subaracnoide, passa o catéter peridural. Eu vou te falar a técnica que eu faço, que é o que eu gosto mais em relação a um kit e tal. Eu prefiro ter uma punção única, usar uma agulha de peridural para localizar o espaço peridural. Aí entra naquela história da paciente permitir também. E uso uma agulha de raquianestesia de tamanho mais longa, que é a agulha tradicionalmente de obeso, fina, para você impedir cefaleia pós-raque, e entro com essa agulha por dentro da agulha de peridural. Aí penetro no espaço subaracnoide, aí eu injeto o anestésico, os 2 miligramas de isobárica com opioide, fentanil ou sulfentanil. Eu uso mais fentanil, mas tanto faz em literatura. Tiro aquela agulha que está por dentro da agulha de peridural e passo o catéter peridural e deixo o catéter ali. Uhum. Essa sua ideia é ótima, se não tiver em 10 minutos, se o bloqueio não tiver tão bom, você injetar uma massa qualquer, um volume qualquer peridural, que o objetivo é empurrar o subaracnoide. Sim. Ou seja, se você injetasse até mesmo soro fisiológico, Sim. sei lá, empurraria. Mas se não, aguardar 15 a 20 minutos para você poder injetar o anestésico peridural, para você poder ter... não empurrar-se do seu objetivo. Se o seu objetivo não for empurrar. E uma coisa importante da gente falando do bloqueio, eu acho que a gente falar sobre aquele grande medo da bradicardia fetal, né? A gente está falando das técnicas e tudo, a gente sabe que quando o bloqueio instalado mais rápido, a gente acaba tendo uma chance maior de bradicardia fetal, né? De qualquer maneira, qualquer tipo de bloqueio, a gente faz um bloqueio simpático, então temos que tomar conta, fazer a monitorização da paciente. Não é porque é humanizado que a gente não vai monitorizar aquela paciente, ela está sob nosso controle, né? Sob a nossa responsabilidade. Então, essa bradicardia fetal pode acontecer, só que isso não muda o desfecho, né? Essa bradicardia fetal, você pode... Eu até autorizo, tenho pessoas que eu trabalho que querem monitorizar o bebê logo depois do bloqueio, sabendo que não tem problema nenhum. Pode monitorizar, às vezes vai aparecer uma bradicardia, eu vou falar para a mãe que isso é normal e a gente vai fazer as medidas de ressuscitação ali, né, intraútero, mudar o paciente de posição, fazer o desvio do útero, aumentar a pressão arterial, tirar a ocitocina, às vezes, se tiver infusão, se a gente tiver uma hipertonia, né, então... são coisas importantes da gente falar. Não vamos fazer analgesia porque é bradicardia, porque vai prejudicar o bebê. Prejudicar o bebê a gente também ouve muito, né? Essa anestesia vai prejudicar meu bebê? Não vai. Eu acho que a bandeira de que a anestesia não é prejudicial ao parto, ela tem que ser exaustivamente conversada, dita, porque é uma informação errada, né? E é uma informação que, se divulgada dessa forma, quantas mulheres poderiam ter uma experiência de parto muito melhor e, às vezes, tentam negociar uma dor que torna aquele parto um caos, aonde, com informações adequadas, não prejudica o teu parto, pode atrasar 15 minutos um período expulsivo. O que é 15 minutos em 10 horas de trabalho de parto? Essa bradicardia faz parte e é revertida. Você vê muito essa bradicardia, Carol? Eu vejo pouco, mas eu não monitorizo imediatamente. Então, eu faço analgesia e vou rever depois, 15, 20 minutos depois. Mas a hipertonia eu percebo. Quando a gente está... realmente não monitoriza, mas quando você acaba de bloquear, a paciente está naquela expectativa de melhora da dor rápida, e aí você sente que ela tem, geralmente, logo após o bloqueio, aquelas contrações um pouco mais intensas. Depois, realmente, não.
mas essa hipertonia pós-bloqueio eu observo. Tem um ponto que vocês falaram que é super importante, assim. O que é humanização, né? Humanização é um contexto de respeito. Agora, quando uma mulher quer um parto humanizado, ela tem que entender que ela vai ser respeitada, tudo que for feito vai ser explicado. Agora, uma mulher que quer um parto vaginal, ela precisa entender que, se ela quer uma analgesia, ela precisa de um acesso venoso. Isso não é uma violência obstétrica. Que ela vai fazer uma analgesia e pós-analgesia e pré-analgesia. Os sinais vitais, eles têm que ser aferidos. Então, porque o parto é um processo fisiológico, isso não isenta de um cuidado com um processo de segurança, que tem um confundimento nisso aí, tem alguns fatores que processos que envolvem segurança, muitas das vezes são vistos como um processo de intervenção excessiva. É um limite muito tênue. Quer ver um outro, acho que pode ser uma última pauta da gente? Não, mas rapidinho, deixa eu só falar uma coisa então, só para centralizar. A bradicardia, então, fetal e a hipertonia uterina após a instalação da analgesia, ela acontece, mas é um fenômeno benigno e transitório. Isso é uma coisa importante para acalmar a mãe e o obstetra também, com a gente. E o anestesista também, dá uma calma em todo mundo. Mas a gente sabe também que o processo é transitório, porque assim, é um processo transitório que você também está abolindo catecolaminas disfuncionais, enfim, transitório que não vai ser maléfico pro bebê e nem para a mãe. Tá, mas aí não vou para outro assunto, não vou voltar não. Já que continuamos nesse, fecha essa conversa assim, o que seriam os diferenciais numa anestesia obstétrica focada para parto vaginal que permitiria a manutenção de uma mobilidade e uma influência menor na parte motora. Eu brinco muito com os pacientes que a colcha é curta, que às vezes eu cubro a dor, mas eu vou descobrir um pouquinho, por exemplo, a parte de contratilidade. Assim, super sucinto, mas o que seriam pontos importantes no manejo de vocês que poderiam estar associados a um prejuízo menor em contratilidade e em bloqueio motor? Tá, deixa eu fazer um breve resumo. Primeiro, você faz o bloqueio anestésico, você monitoriza o paciente, porque isso é segurança. A partir do momento, isso vai depender de um tempo curto, mas assim, com 15 minutos, eu acho, na minha prática eu vejo isso assim também. Com uns 15 minutos você já consegue ter uma segurança de ver um bloqueio já instalado, ainda mais com doses diluídas de anestésico. Se ela mantiver força motora, ou seja, se ela conseguir levantar a perna sozinha, por exemplo, sem nenhum bloqueio motor, ali, ela pode adotar posições. Então, assim, ela pode adotar posições no sentido de se ela for levantar, ela vai ter que levantar pela primeira vez, ela vai ter que levantar com apoio, alguém olhando, acompanhando. Aliás, ela vai ter que sempre deambular com apoio. A partir do momento em que ela está com o catéter peridural, eu acho que isso é óbvio, mas é bom pontuar. Ela não vai voltar para a banheira, por exemplo. Acabou o período da banheira. Mas ela pode sentar numa bola, ela pode se mexer, adotar posições, ela pode ir no banheiro, tudo isso com apoio, que só esses movimentos para a gestante já é fundamental. Sentar numa banqueta, tudo isso é válido e possível, porque a gente usa concentrações diluídas de anestésico. Mas ela vai estar monitorizada no período inicial até a gente ter essa segurança. E depois intermitente, caso ela queixe de alguma coisa, né, de sensação de hipotensão, aí a gente recoloca esse até para confirmar que geralmente não é. Às vezes a descida do bebê causa essa sensação de hipotensão. No meu mundo real, Queiroz, eu não consigo levantar paciente com 15 minutos com meu bloqueio Hack-Peri. Então, eu acho que se a paciente tem muito essa vontade, a gente tem que pensar até em fazer um bloqueio peridural simples. Só que, na realidade, são pacientes que já vêm naquele momento com muita dor. E aí, quando você promove aquela analgesia, ela quer descansar. Para ela que aí seja 30 minutos, 40 minutos. E aí, geralmente, a minha rotina acabou esses 30, 40 minutos, vamos verticalizar, ou verticaliza na cama, sentada, ou vai para a bola, mas eu auxilio ela ir para a bola, e à medida que a perna for melhorando, aí ela já consegue levantar e deambular. E a banheira, eu acho fundamental o que você falou. Gente, banheira, banho quente é alívio não farmacológico da dor. Se você está com o catéter e você quer tirar fotos na banheira, então você vai antes. Por quê? Por que a gente se escova? Por que a gente passa álcool, né, ou clorexidina alcoólica nas costas? A gente vai abordar um neuroeixo. A banheira tem fezes, muitas vezes, tem líquido amniótico, tem sangue, e aquilo ali é uma solução de continuidade.
Então, depois, é raro acontecer alguma infecção do sistema nervoso central, Basta uma, né? mas basta uma para acabar com a sua vida, né? Porque assim, eu não quero isso. E assim, você tem a chance de contaminação e você tem a chance daquele catéter sair do local, porque você fixa ali com um tegaderme ou com um micropore e dentro da banheira aquilo ali vai soltar. E ela com movimentos dentro da banheira, a chance ali de sair. Vou contar uma história breve, assim, que parece que eu estou falando em tom de deboche, mas não é não. Mas eu já tive uma paciente que ela queria adotar posições, eu não tenho certeza se eram posições de yoga, mas eram posições que baseadas em posições de animais depois. Então, esticava a perna de uma maneira, uma coisa assim. Eu achei curioso, achei interessante e ainda fiquei feliz de ver, caramba. E ela também ficou feliz de ver que depois de um tempo da analgesia, ela adotava aquelas posições de animais numa boa. Incentivada pela doula que estava junto com ela, ela adotava aquelas posições numa boa. E ficou feliz fazendo isso assim. Assim. Outra questão, não sei se dá tempo, mas outra questão que eu acho que dá para a gente pontuar brevemente é sobre a alimentação. Era isso que eu ia falar. Assim, o meu último assunto era exatamente esse. Porque, e o jejum? Essa é uma penumbra difícil de saber, porque uma boa parte das coisas em anestesia obstétrica também, a análise é retrospectiva. Porque, assim, a questão do jejum é o seguinte: se eu fizer uma anestesia geral numa paciente para uma cesárea, ela tem que estar em jejum pleno para não regurgitar e broncoaspirar. Qual é a incidência de uma gestante em trabalho de parto evoluírem para uma cesárea que necessite de anestesia geral? É mínima da mínima da mínima da mínima. Mas é aquilo que você falou, uma só já é suficiente. E isso gera penumbra no mundo todo. Por exemplo, na Dinamarca, eles permitem até alimentação dieta leve no trabalho de parto em fase ativa. E aí, se você for ver recomendação de países ou recomendação de instituições, é diferente. O que eu acho? O que eu acho, mas também baseado em bom senso e evidência também. Que é o seguinte, e eu queria ver com a Patrícia também. Antes dela estar em trabalho ativo de parto, ela pode se alimentar, tudo bem, uma dieta leve, ela pode se alimentar. Entrando em trabalho ativo de parto, eu acredito que o mais prudente é você priorizar líquidos sem resíduo. E aí o líquido sem resíduo, você também tem que ter a capacidade de ofertar o líquido sem resíduo para ela, porque o líquido sem resíduo significa que ela pode tomar um suco de caixinha, água de chá, coco. água de coco. Isso tudo ela pode tomar, ela não precisa ficar chupando gelo, como já vi Tinha uma também só. maternidade aqui no Rio que fechou, acho que tinha picolé. Picolé de fruta para paciente. Por exemplo, é extremamente válido, porque isso é um líquido sem resíduo e ela pode ficar. Mas numa apresentação normal, diferente, só está tomando líquido de parte inteira. Isso, pois é. Agora, se em algum momento eu acho, ou evolui de uma maneira estranha, que aquilo vai evoluir para uma... Eu estou vendo, a gente está vendo, né, que vai evoluir para uma cesárea. Pode evoluir para uma cesárea, ou se é uma gestante de alto risco, aí a gente... Nesse momento é o momento que a gente pode interromper a alimentação, para não correr esse risco. Mas esse limiar é tênue, entendeu? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho uma paciente obesa que a via aérea pode ser difícil. E a próprio bloqueio, dependendo de como tiver, se não tiver com catéter ou se tiver evoluir mal, sei lá, pode ser difícil e eu possa ter que acessar a via aérea. É mais prudente, é mais seguro, nesse momento, você interromper a alimentação, o líquido. Bom, eu acho que, para encerrar, né, que a gente já está falando muito, primeira coisa, paciente gestante com dor tem enjoo e vômito, então ela não quer se alimentar. Não é incomum, acabou de bloquear, vem as pessoas querendo humanizar e oferecem pão. Não pode. E é outra coisa também, que é você forçar a alimentação em alguém que não está nem querendo se alimentar. Então, assim, passou a dor, realmente passou o enjoo, passou o vômito, né? E aí querem atochar comida naquela paciente. Não pode. Pode líquido, eu libero, mas eu também costumo fazer isso. O negócio começou a não andar da maneira, e eu falo isso para o paciente, falo assim, olha só, a gente não sabe ainda bem o que vai acontecer, vamos segurar um pouquinho, e assim que nascer, estando tudo bem, eu trago comida para você. Aí eu já libero tudo, entendeu? Porque assim, eu acho que a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio, né? Mas eu não posso fingir que eu não estou vendo que o negócio não está andando bem, eu estou percebendo. Então ali a gente vai e segura ali, né, com um jeitinho, e eu acho que tem dado certo. Eu acho que é o controle de dano, né?
Isso não significa menos empenho no parto vaginal, menos cuidado com a paciente, menos respeito ao processo fisiológico que envolve a parturição. Mas nem todo parto é tão redondo como assim se idealiza, né? Tem uma idealização muito grande nesse processo, mas a gente sabe, né, que para a mulher o processo de parturição é um processo bem delicado, principalmente as mulheres no primeiro filho. Então, acho que é uma abordagem equilibrada, né? Acho que falamos bastante coisa. Nossa, vocês querem falar alguma coisa para a gente finalizar? Vou deixar na mão de vocês finalizar esse podcast. Porque esse assunto é tão interessante, a gente conseguiria fazer um bate-papo, uma conversa, um podcast que durasse 3 vezes o tempo até, porque o assunto é interessante, suscita dúvidas e tudo. Mas acho que a gente deu uma boa apanhada geral e tudo. Fiquei feliz com o que a gente conseguiu abordar. Eu acho que acabou dentro do parto vaginal foram as coisas que mais tem dúvidas, né? Mais tem questionamentos, né? E eu gostaria de lembrar que hoje em dia a gente faz um parto com muitas pessoas dentro da sala de parto, né? Quem tem familiar médico, entra o esposo, e a gente está ali, dando apoio à família toda, junto com doulas, enfermeiras obstetras, fotógrafos, estamos todos juntos ali. Mas, infelizmente, a gente tem que ser o guarda-mal, né? A gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico para um momento de urgência, porque a nossa função está ali para isso também, né? Além de aliviador, a gente está ali para dar segurança, vigilância e segurança. Muito bom.